querido Pai Celestial, mais uma vez estamos agradecidos por poder crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e está aqui para nos abençoar, como Tu prometeu que voltaria no Espírito, para estar em nós, Senhor. E nós somos gratos por isso, tudo que podemos ver, ouvir, podemos sentir a Tua presença, na simplicidade do Teu Espírito Santo, a oração neste lugar, as irmãs cantando, Te adorando, Senhor, e agora tendo a oportunidade de Senhor falar através de lábios humanos, para que este povo seja agraciado, como o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira especial, Senhor. Muitos estão passando por alto desta revelação, mas Te agradecemos pela bondade e misericórdia. Sabemos que não é para quem quer, quem corre atrás, mas para quem o Senhor tem usado de misericórdia. Isso é a Tua graça que nos trouxe aqui. Somos salvos por meio da fé. Em nome de Jesus Cristo, Te agradecemos, Senhor, e podemos dizer até aqui, Ebenezer, que até aqui o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira especial, Senhor. Dê uma bênção especial a cada um no retorno, Senhor, seus lares, no termo, Senhor, no desfecho da mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aproveitando que você está de pé, vamos ler a palavra. Abre aí no livro de São Marcos. São Marcos, o capítulo é 11. Nós vamos ler do verso 22 ao 26. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos ler então. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, credes que o receberei, tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoa vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará vossas ofensas. Amém? Pode se assentar. O mensageiro nos diz que a fé está baseada no perdão. Quem perdoa tem fé, e quem tem fé pode perdoar. Hebreus capítulo 11 e o verso 6, você vai ver a maneira que você pode agradar a Deus.
Para você poder agradar a Deus, você tem que ter fé. Está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todos que se aproximam de Deus, creem que Ele existe e tornam-se galardoador aquele que o buscam. Glória a Deus. Nada melhor do que nós, antes de eu puder falar alguma coisa, vou começar com a oração que William Branham orou quando foi para pregar esta mensagem, a fé perfeita. 25 de agosto de 1963, Tabernáculo Branham, Jacksonville, Indiana. Então ele orou assim: nosso Pai Celestial, esta é a nossa intenção nesta noite. Temos nos congregado para somente crer no Senhor Jesus Cristo. Há aqueles aqui esta noite que estão enfermos e os que estão debilitados de saúde. Rogamos que Tu chegue à cena nesta hora, Senhor, e cure a todos aqueles que estão aflitos, e que não fique nenhuma pessoa débil em nosso meio nesta noite. Conceda-o, Senhor, e ajuda-nos enquanto olhamos agora a palavra, para encontrar fé suficiente para esta hora. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esta foi a oração que o William Branham fez nesta data, 25 de agosto de 1963. Parte do parágrafo 3, as últimas duas linhas embaixo, ele está dizendo assim: que não podemos pregar o Evangelho completo sem incluir a cura divina. A cura divina está embutido no Evangelho. A mensagem é a fé perfeita. Acredito que Deus vai nos dar um bom tempo nessa noite. E nós vamos sair daqui melhor do que quando entramos neste lugar. Então, ele começa com um testemunho de cura, falando acerca do filho do irmão Colin. Ele diz assim: o médico havia dito que tinha febre reumática e que tinha que ser manter deitado de costas e tomar tudo pelo meio de um tubo. Não havia outra maneira. Então o pai e a mãe o trouxeram de casa e colocaram aqui no quarto. Oramos por ele e o Senhor Jesus o curou tão completamente que ele voltou às escolas. Então as autoridades chamaram aos pais para saber disto. Também chamaram ao especialista que o estava tratando, o qual não podia crer que tal coisa houvesse sucedido. Levaram-no para que o examinasse, e estava perfeitamente normal e são. Foi então que chegou Jesus e o poder do tentador foi aniquilado. Amém? E ele prossegue aqui no parágrafo de número 7, dizendo que havia um grupo também que não cria na cura divina. E lhe disseram: isso que estão pregando de cura divina, não há nada de verdade nisso.
Agora sucedeu que este homem que estava atacando a cura divina vive em Kentucky, perto de uma senhora que foi maravilhosamente curada de câncer. Quando estava numa reunião, sucedeu que a irmã da senhora enferma estava no culto uma certa noite e tinha um lenço em seu bolso. O Espírito Santo chamou a esta mulher, e eu nunca havia estado neste lugar antes. Ele disse que tinha um lenço em seu bolso, o qual o havia trazido de casa. E lhe disse que sua irmã vivia ali na colina e estava morrendo com um câncer no estômago. Os médicos já haviam desenganado porque não podiam fazer mais nada por ela. Então eu lhe disse: vai e ponha esse lenço sobre sua irmã, porque assim diz o Senhor, ela viverá. Amém? Porém, esta senhora foi tão perfeitamente curada a tal ponto que agora ela faz todo o trabalho de sua casa e também o da vizinha. Então, William Branham diz aqui que, na verdade, Deus cura os enfermos. E nós sabemos que Ele é o grande eu sou, não o grande eu fui ou serei, mas eu sou. Isto é, presente em todo tempo, em todo lugar, porque Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Você crê assim? Amém. Que Ele é o grande curador? Amém. Parágrafo 11. Estamos procurando fazer com que a igreja chegue a um lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Todos nós anelamos isso. Está aí a porta. O podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, ou seja, fluindo de nós para ajudar outro. Isso tem que sair de nós. Nós temos que ser a pessoa certa para essas pessoas. Mas nós temos que estar certo no lugar certo. Vamos prosseguir aqui. Parágrafo de número 16. Então a Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir, e você não pode ser salvo sem fé. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso aqui vai mexer com nós um pouco hoje. Agora, a fé é algo que você tem que crer que existe. E em realidade, nenhuma outra coisa declarará que ainda existe, senão a própria fé. Agora, também, aquele que vem a Deus tem que crer que Deus existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. Olha o meio de nós podermos agradar a Deus nessa noite, é ter fé. Fé no que Ele diz. Fé na palavra. Você não pode agradar a Deus
jeito para agradar a Deus. Tem que ter fé no que a palavra diz. Aleluia! Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. Amém? Amém. Nós não podemos ver Deus aqui nessa noite, mas nós cremos que Ele está aqui. Amém. Ele está como Ele prometeu que estaria. Ele disse que voltaria no Espírito Santo para estar em nós. E Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Você não pode agradar Deus de uma outra maneira. E se você diz que crê em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. Porém, você tem que aceitar a Deus por fé. E aquele que vem a Deus tem que crer em Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você tem que vir a Deus por meio da palavra. Tome a palavra assim como diz, e então estarás certo com Deus. Estará seguro. Abraão teve que crer somente no que a voz lhe disse. E quando ele tinha 100 anos, já havendo passado 25 anos, ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando lhe foi dado 25 anos atrás. É que ele creu nela. Ele creu na palavra. E Romanos 4, 20 e 21 diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus cumpre com a sua palavra. Amém? Amém. Deus é fiel. Aleluia. Assim temos que ser todos nós. Temos que vir a Deus com uma fé que não pode falhar, crendo que Deus fez a promessa. Porém, agora você tem que estar na condição para ter esta fé. Amém? Amém. Presta atenção. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. No parágrafo 20, olha o que William Branham está dizendo aqui. Aqui é onde muita gente falha em receber sua cura ou que estão buscando, porque tomam a fé como algo que em verdade não é. A questão é que não creem da maneira como tem que crer. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Isto então chega a um ponto onde sua fé não está baseada em algum indivíduo. Em nenhum homem, nenhuma organização, nem em algum grupo de pessoas, mas em Deus. Porque Deus é a palavra. Sua fé está em Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus, por meio de sua palavra, não pelo que alguém disse ou que o outro fez, mas pelo que diz a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui em Gálatas, capítulo 1 e o verso de número 8, quando Paulo
botou os céus em testemunhas disto. Sabe que Paulo disse em Gálatas 1:8? Ainda que um anjo desça do céu, ele disse: ou nós mesmos, pregue um outro evangelho, além do qual tenho pregado, seja anátema. Você sabe o que é que vem a ser a palavra anátema? Maldito. Olha que segurança, que firmeza que Paulo tinha na palavra de Deus, para poder então manifestar dessa forma como ele citou aqui em Gálatas 1:8. Agora presta atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo aprendeu foi mediante a revelação. Teve que ter revelação. Agora, ele disse: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mateus 11:25. Quando Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. O parágrafo de número 25. O profeta está dizendo aqui que a fé é uma substância. Assim como nós precisamos do alimento natural, comer, beber água para alimentar o corpo, a alma também precisa de algo celestial para que nós possamos alimentar. A alma precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu fosse intitular essa mensagem nessa noite, eu iria dizer que a fé é a vitamina espiritual do crente. Amém? Amém. Parágrafo de número 26. Agora quero que entenda isto. A igreja tem que se levantar no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. E eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar-lhe coisas mais profundas e assim poli-la até que desapareçam todas as crenças manufaturadas e então entrar nas coisas verdadeiras. Então, Lucas 24:45. Eles precisaram de receber o Espírito Santo para que eles pudessem, então, a mente deles ser aberta, para poder pregar arrependimento. Nós vamos ver Marcos 16:17, que estes sinais seguirão aqueles que crêem. Tem que ter fé para crer. Parágrafo de número 29, parte do parágrafo.
Porque isto é muito mais além do pensamento humano, e já estamos no nível do pensamento do Senhor. Porém, estamos aqui como rebanho, como ramo produzindo o fruto que está na videira. Deus usa o homem e somente o homem. Deus não usa uma organização. Deus sempre usa o indivíduo. Deus sempre tem que ter alguma pessoa em algum lugar que ele possa confiar, que ele possa usar. Nós percebemos aqui que Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa que ninguém lhe dê conselho. Isaías 9,6 diz que ele é maravilhoso, conselheiro. Olha bem, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora, claro que Deus precisa de mim e precisa de você. Agora tem uma coisa: se você não quiser, Deus tem um outro para pôr no seu lugar. Aleluia! Nós percebemos aqui em São João capítulo 15 que Jesus Cristo se apresentou como a oliveira verdadeira. E ele diz que todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas todos que der fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Amém? Amém. Então você passa a conhecer agora o indivíduo, o cristão, é pelos os frutos. Não é pela árvore. Foi o que Jesus disse: pelos frutos os conhecerei a árvore. Não é pela árvore. E a gente pode se enganar com as pessoas. A gente pode se enganar com as árvores. Você pode ver aquela árvore grande, enorme, mas não dá fruto. Você pode ver ali aquela árvore pequena, tão pequenina, mas assim de frutos. Frutos bons. Então, é pelos frutos nós conheceremos a árvore. Você vai conhecer o indivíduo é pelos frutos. Por isso o William Branham dizia: deixa eu conversar 5 minutos com a pessoa, eu já sei que espírito está ali. Então, é pelos frutos o conhecerei a árvore. São João, capítulo 15, verso 2. E o verso 3 de São João 15, ele disse: vós está limpo pela palavra que tenho falado. Amém? A palavra nos ajuda. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Jesus disse em São João 15, 7: se estiveres em mim, a minha palavra em vós, pedirei tudo o que quiserdes, então vós será feito. Aleluia! Vamos prosseguir aqui. Vou seguir um pouquinho mais aqui. Então, nós percebemos que a fé genuína fará a obra no mesmo ato. A fé genuína o fará tão real a você. E ele cita aqui aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sofrendo. Ele diz assim: observe bem a mulher, ali no dia de Cristo, a qual tinha um fluxo de sangue. E ela disse: se tão somente tocar na hora do seu vestido, eu serei curada. Você vê que a Bíblia diz que aquela mulher, ela já, todos os
o seu sustento, seus haveres, todo o seu ganho, tudo que ela adquiria, ela tentava resolver o problema, mas sem êxito. Mas chegou uma hora, creio eu, que ela viu os testemunhos. E ela percebeu que aonde Jesus andava, uma multidão seguia. Ali uns porque eram cegos e já podiam ver, outros porque eram surdos e já ouviam, paralítico andava, mortos ali, pessoas que morreram eram ressuscitadas. Então quando ela ouviu falar disso, ela disse, é desse barco que eu vou. E ali passava Jesus e aquela grande multidão então que a acompanhava. Você sabe o que aconteceu? Assim tão logo quanto ela disse, se tão somente tocar na hora de seu vestido, serei curada. Assim tão logo quanto o fez, ela sentiu que sua enfermidade havia cessado imediatamente. É que realmente ela creu. Ao tocar nele. Então Jesus fez a pergunta para provar que sua enfermidade havia cessado. Foi então que Jesus fez a pergunta: quem me tocou? Foi essa a fé perfeita. E aqui nesta noite, esta mesma fé perfeita tocará em Jesus Cristo, tal como sucedeu ali. Amém? Amém. Aleluia! Vamos tocar em Jesus Cristo nesta noite pela fé? Amém. Ele está aqui. Como ele fez a promessa, ele está aqui. Agora, o profeta diz aqui no parágrafo 36, ele diz assim: então você pode ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter o Espírito Santo. Nós temos aprendido e devemos buscar o Espírito Santo. Você sabia que em todo lugar aonde o profeta ia, aonde ele conversava com as pessoas não crentes, ele incentivava a pessoa a receber o Espírito Santo? Porque senão não adianta. Se não receber o Espírito Santo, não vai no rapto. Tem que ter Espírito Santo para poder ser arrebatado. Efésios 4:30. É porque nós deixamos muito a desejar. Presta atenção nessa escritura de Efésios 4:30. Não entristeceis o Espírito Santo, qual está selado até o tempo do fim. Muitas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Então fica difícil. Mas aquela mulher, ela pôde crer. Tudo para ela ali, o pensamento dela, eu tocando nele, encostando nele, eu sou curada. Agora aquela multidão o apertava. Era muita gente, mas aquela mulher queria chegar onde estava o mestre. A ponto que Pedro tomou a palavra e disse: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e você diz: quem me tocou? Tinha alguém ali que tocou nele de uma maneira especial. Esta foi a fé perfeita. Então, foi então que ela chegou até Jesus e o poder do tentador então foi aniquilado. Amém? Amém. Você pensa o tanto que essa mulher insistiu.
Bíblia diz que tem muitas vezes que nós temos que entrar em desespero na presença de Deus. Você poder receber o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui com poder, diz o William Branham. Porém você não tem a fé para movê-lo. Vê o que digo? Você necessita de fé para poder movê-lo. Temos que ter fé para mover a Deus nessa noite. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Agora o parágrafo 46. Se você é crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz: se nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé. Ou seja, confiança em Deus. Amém? Amém. Você tem que estar livre. Segundo Coríntios 3,17 diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há uma liberdade. Tem que estar livre, liberto, e ter essa liberdade em Cristo Jesus. O Salmo 37, o verso 5, diz que nós devemos confiar no Senhor. Confiar, entregar o caminho a Ele, e o mais, então, Ele tudo fará por você. Amém. Aleluia. Agora nós vamos encontrar aqui o irmão João, lá antes de Apocalipse, capítulo 3, e o verso 21, ele diz: amado, se os nossos corações não nos condena, temos confiança para com Deus. Amém? Amém. Aleluia. Agora preste atenção ao parágrafo 47. Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica com o pecador, ao saber que está errado. Porém, quando seu coração não lhe repreende, e você sabe que é crente, então você sabe que é crente, seu coração não lhe repreende, você sabe que é crente e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja. Amém? Amém. Aleluia. E sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então, a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé no que a palavra, então, diz. Amém? Amém. Questão de nós sermos abençoados é ter fé. Às vezes nós colocamos tantas coisas antes da fé. A fé move na mão de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, você tem que crer e recebe o que pede. Se é crente, então reconheça a sua posição como crente. Reconheça que essas coisas são para você. E se há condenação em sua vida, acerte isso primeiro. Nós temos que estar na condição certa para poder receber isso. Se há alguma pendência nessa noite, eu diria que você deixaria no altar. Nessa noite. Romanos 8:1.
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Umas horas se foi. Eu vou terminar aqui com o parágrafo 62, mais um testemunho de cura. Aqui o profeta fala daquele menino lá, aquele garoto da Finlândia, acho que vocês já leram. Vamos começar aqui o parágrafo 62. Ele diz: tal como sucedeu ali na Finlândia, quando encontramos aquele menino enrolado na estrada, o qual tinha mais de meia hora que havia morrido. Estava destroçado e pondo sangue pelos olhos, nariz e ouvido. Tinha as pernas machucadas, as meias estavam rasgadas e os pés nus, porque os sapatos tinham desaparecido. Olhei para ele e pensei, este deve ser aquele menino. Então disse ao irmão Moure, vamos ver na folha traseira da Bíblia, que Deus já tinha mostrado lá atrás para o profeta uma visão sobre este garoto. E ele, com esses dois evangelistas, ele descreveu atrás da Bíblia. Foi quando ele disse ao irmão Mori, vamos ver na folha traseira da Bíblia. Também estava conosco o irmão Lindson. E nós três olhamos na Bíblia onde estava escrito o seguinte, que eles tinham anotado. E chegará a suceder assim, diz o Senhor. Será uma terra onde crescem muitas árvores, sempre verde, e haverá pedras que serão unidas. Haverá então um menino com cabelo curto e um calçãozinho que se abotoa na parte dianteira em cima. Terá as meias muito altas e terá os olhos cor de café, porém estarão voltados para trás. É a condição que estava essa criança. E ele terá morrido em um acidente automobilístico. Porém, tu porás tuas mãos sobre ele e voltará à vida. Isso é o que estava atrás da Bíblia do William Branham. Assim estava escrito, e ali estava atirado o menino esperando a palavra. E ele disse, se este menino não ressuscitar nos próximos 2 minutos, então eu serei um falso profeta. Pode me expulsar da Finlândia. Porém, se ressuscitar, então todos devem se prostrar e se arrependerem. Então ele disse, orou, morte, não podes reter. Chamei seu espírito segundo a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele se pôs de pé. Correto? É que a fé se ancorou e Deus o disse e ali estava. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem que ter fé. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue nos abençoando e nos dando graça.